bem? Sejam todos muito bem-vindos ao projeto Síndico Mais Gestão. Este é o primeiro episódio do nosso podcast e este é um projeto que foi concebido, foi estruturado, foi planejado, pensado para você, síndico, em como você pode melhorar a gestão das suas propriedades, dos seus condomínios, como pode implementar tecnologia, inovação e gestão para melhorar a harmonia e todo o andar, o andamento da sua vivência em comunidades, em condomínios. Hoje nós temos aqui, para falar desse projeto de inovação, de gestão, dois especialistas da área, Albélio Dias, professor, ele está no mercado aí de condomínios há mais de 30 anos, escritor, palestrante, gestor de propriedades. E temos aqui também Sérgio Rocha, empresário, CEO e fundador da Rocha Serviços, que tem mais de 20 anos de mercado, milhares de funcionários, centenas de condomínios por Minas Gerais e pelo Brasil afora. Como vai, pessoal? Tudo bem? Albélio? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Vamos trocando ideias. Sérgio, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo aí. E é um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Como eu falei no início, o objetivo do projeto Síndico Mais Gestão é promover a inovação de gestão para os síndicos profissionais. Então, vamos mostrar para vocês no decorrer da apresentação, do podcast, como você, síndico, poderá se beneficiar de todo o conhecimento de gestão, de mercado aplicado ao condomínio. Então, a gente já começa com uma pergunta bem prática, bem direta aqui, Albélio e Sérgio. Vamos lá, como que surgiu o projeto Síndico Mais Gestão e qual que é o objetivo principal que vocês têm com esse projeto para os síndicos, para as pessoas que estão interessadas em gerir propriedades? Sérgio, você começa aí? Começa sim. O sistema de gestão condominial evoluiu muito nos últimos anos e particularmente nos últimos 4, 5 anos ali numa pós-pandemia ele exigiu muito mais da categoria do síndico, das empresas, dos prestadores de serviço, enfim. O mercado ficou muito mais exigente com relação a toda a estrutura que envolve um condomínio. O condomínio parou de ser aquele simples lugar de morar para ser um lugar de convivência, um lugar de diversão, um lugar de lazer, um lugar de entretenimento, enfim. Então isso faz com que haja uma necessidade maior por gestão para envolver toda essa estrutura, para gerir toda essa estrutura, né? E é importante porque muitos síndicos começaram essa jornada na profissão deles após essa pandemia também. Nos últimos 4, 5 anos isso tem se mostrado com elevado número de síndicos no mercado e tem sido uma tendência muito grande essa profissionalização do mercado. E essa profissionalização é importante, que o gestor seja profissional, que o gestor tenha uma vivência muito maior, que o gestor tenha capacidade de gerir mais a propriedade, as pessoas, o patrimônio. Então, a grande demanda nossa do mercado hoje é a capacitação dessas pessoas, para que as propriedades sejam mais harmoniosas, para que as propriedades sejam mais valorizadas, que os síndicos sejam cada vez mais gestores, que os síndicos consigam escalar a sua operação, que eles consigam escalar o seu trabalho, que eles consigam evoluir na carreira profissional dele. Então, acho que essa é grande desejo nosso com esse projeto, né, velho? Sim, eu acho que você colocou muito bem, Sérgio. Eu acho que tem uma coisa importante nessa trajetória toda, é que quando a gente olha um pouco para trás, com a questão dos prédios, que foram sendo desenvolvidos, nunca se preocupou em realmente fazer uma gestão, Você se preocupava mais com o design arquitetônico, das estruturas. É tanto que a primeira lei de condomínio, ela surge em 1964, Depois você já tinha vários prédios, mas a gestão ela nunca teve presente, porque como você tem muito litígios, seja uma briga, seja a forma como você usa a área comum, isso geralmente leva a litígio. Então a área do direito predominou dentro desse contexto. E qual que é a nossa proposta agora? É fazer diferente. Se eu administro uma propriedade, o que eu preciso saber? Gestão. Que tipo de ferramentas a gente pode utilizar para melhorar a gestão daquele espaço, Porque tem uma coisa
que os síndicos têm que prestar atenção, que não é só cuidar do espaço. Você está cuidando o quê? Das famílias que estão naquele espaço. Percebe? Então, quer dizer, é um trabalho assim, muito mais profundo, né? Daí então a necessidade de entender essa realidade, né? Desse espaço de convivência das pessoas, para a gente poder planejar adequadamente a gestão desses empreendimentos. Daí então o nosso propósito, né? O nosso desejo, né? De contribuir para a melhoria desse espaço ou valorização de um patrimônio, que a gente pode falar depois sobre isso aí. Bacana. No decorrer desse podcast, a gente vai discorrendo sobre várias nuances aí. A gente pode dizer que tem uma lacuna aí na questão da administração de condomínios, entre os profissionais que estão chegando hoje, entre o que existe no mercado de ferramentas de gestão e entre o que os síndicos aplicam na gestão do dia a dia? Essa é para mim? Os dois, na verdade, né? Mas vamos ter que começar com essa, porque é interessante a gente falar que hoje os moradores de condomínios, eles muitas vezes nem sabem a diferença de uma administradora de condomínio para um síndico profissional. É verdade. Então, mais um trabalho que o síndico tem que fazer dentro dos condomínios para essa comunicação eficiente, até onde vai a responsabilidade dele, até onde não vai a responsabilidade dele, até onde começa a parte da administradora, começa a parte da terceirizada, enfim, de todos os prestadores de serviço. Então, existe uma lacuna sim, né? Tem uma lacuna grande no mercado em relação a tudo isso, e essa parte de comunicação é muito importante, começando por ela, né, Albélio? Começando por ela, para que todos consigam entender até onde vai a responsabilidade de cada um, né? Uhum. Eu acho perfeito. Agora, a gente olha também, o Sérgio e Bruno, é o seguinte, que historicamente, no Brasil, a gente nunca se preocupou com a educação, ou seja, no sentido da gente procurar entender as coisas. A gente sempre toca as coisas, né? Vamos tocar isso aqui, vamos tocar aquilo ali. Isso é uma frase do nosso cotidiano. E os condomínios experimentaram isso. Não só os condomínios, mas as empresas também, com relação ao aspecto da gestão. Né? Porque é necessário buscar essas ferramentas. Então, esse espaço, né, que você coloca, que o Sérgio colocou muito bem, ele existe até hoje. Né? Entre qual é o papel do síndico, qual é a sua responsabilidade, como que eu devo atuar, mas em consonância também com a administradora, se tiver presente. Como que a gente trabalha essa relação? Quais são os papéis que a gente tem que saber definir? Aí você vai chegar numa coisa que é importante. Quer dizer, o síndico, ele vai ter um papel mais estratégico dentro do condomínio, e o seu suporte vai ser também a administradora, que vai dar suporte ao síndico, não somente emitir boleto, essas coisas todas, mas ele tem que ter uma atuação mais voltada para a gestão, entende? Eu acho que essa junção, o planejamento, não é só do síndico, mas envolve também o quê? A administradora e os parceiros também do condomínio. Eu acho que se você conseguir aproximar isso dentro do conceito de gestão, lembre-se bem do que nós estamos falando aqui. A gestão, para a gente, passa a ter um papel fundamental dentro desse contexto. É isso que nós queremos fazer. Como melhorar? É capacitando melhor os gestores condominiais. Sim. As administradoras também podem se beneficiar, gestores de propriedade, que a gente vai depois tocar nesse ponto, mas é visando o quê? A gestão como geração de valor, não só para os usuários, os condôminos e investidores. Esse, eu acho que é o que nós estamos buscando aqui. Certinho. E tem um terceiro ponto ainda, Bruno, desculpa te cortar, que é a questão dos novos empreendimentos, né? Os empreendimentos mudaram muito nos últimos anos. Hoje a gente tem muito contato, por exemplo, de construtora que nos procuram para fazer um controle de acesso mais eficiente, para entender como que vai ser a questão da logística do condomínio, para ter o mínimo de funcionários ali dentro do condomínio, para poder ter uma eficiência de operação muito maior. Então hoje as construtoras, o mercado imobiliário de forma geral, nos procura como forma de otimizar todos os processos.
Isso não era nem pensado anteriormente, né? As pessoas não colocavam nenhuma guarita da forma correta anteriormente para os porteiros ficarem. Hoje isso já está sendo muito mais estudado. E isso aumenta a demanda mesmo pela profissionalização do mercado, a demanda pela profissionalização dos colaboradores, do síndico, enfim, de tudo que envolve esse condomínio que tá cada dia mais virando um organismo vivo mesmo, né? Uma cidade mesmo em cada condomínio. Legal. Deu para entender que a função do projeto é despertar nos síndicos, nos gestores, para a administração, né? Para ter processos, para ter situações definidas dentro do condomínio. E como que esse projeto vai conseguir despertar esse interesse? Como que esse projeto vai conseguir engajar com os síndicos que estão chegando aí no mercado, com os que já estão no mercado? Como que vocês imaginam que isso vai acontecer no decorrer, né, da implantação do projeto? Quem quer responder? Sérgio, Albélio? Vai lá com o Albélio. O Sérgio respondeu 2 vezes, né? Deixa eu falar, refletir um pouco sobre essa questão do como, né? Eu acho que aí tem uma coisa importante a ser considerado. Primeiro são os profissionais que estão envolvidos, né? Quer dizer, tanto eu como o Sérgio, a gente já tem uma larga experiência nesse mercado, né? Não só também pelas nossas formações, né, no campo da administração, mas o que a gente percebeu, né, foi já colocado aqui, foi essas lacunas que a gente começou aqui. Então a nossa proposta, a nossa comunicação vai ser exatamente nesse espaço. Ou seja, o que está faltando aí, né, para me melhorar a gestão que é feita. Porque observe você o seguinte, se você não tem uma gestão eficiente, você traz uma série de problemas. Seja problema de relacionamentos, problema de conflitos, problemas financeiros, problema de manutenção, o que você quiser, tá certo? Mas quando você organiza isso dentro de um pensamento sistêmico, como o Sérgio falou, né, de um organismo vivo, então é esse organismo vivo que nós queremos trabalhar. E como que nós vamos trabalhar isso? É entendendo essa realidade, né, que a gente está colocando aqui, e para essa realidade nós precisamos o quê? De tais ferramentas. Então acho que a essência disso vai ser a comunicação e o nosso propósito, né, e como que nós levamos isso aos síndicos, como que eles vão perceber a importância do que nós estamos falando para a sua própria realidade, tá certo? Eu acho Legal. Que esse é o ponto central que eu diria. Sérgio? E pegando um pouquinho mais além, indo muito no porquê também, não só no como, né, que a gente vai fazer isso, a profissionalização do síndico ela é de extrema importância para que a gente tenha um mercado mais eficiente no futuro, que tenha um mercado muito mais profissional mesmo. E a tendência hoje do mercado é que o ramo imobiliário continue evoluindo cada vez mais e que vai exigir cada vez mais dos prestadores de serviço, dos síndicos, dos gestores, né? Vão haver cada vez mais demandas diferentes para que a gente possa trabalhar. E sem uma gestão eficiente, isso vai ficar cada vez mais difícil de ser executado. A gente percebe hoje que o síndico profissional, o síndico morador, enfim, o papel do síndico ele é muito voltado para a operação do condomínio, ele é muito voltado para fazer o dia a dia, para não deixar a bomba parar, para não deixar o jardim o mato ficar alto, enfim. E a gente está perdendo um pouquinho a essência, né? De fazer o planejamento ali do condomínio, o que os moradores querem de curto, e médio e longo prazo, qual que é a essência, a valorização do patrimônio, enfim, bem-estar social, N outras coisas que a gente vai discutir muito aqui, que é a essência do trabalho do síndico, né? Que deve ser a essência do trabalho do síndico, não só a parte de operação e manutenção, que inclusive é algo que tira muito tempo dele, né? Que acaba muito com o tempo dele para realmente fazer o que importa. Então a gente vai discutir muito isso aqui no decorrer dos episódios, dos capítulos e o porquê, né, tá muito dentro dessa lógica, né, dessa lógica do síndico conseguir ser mais eficiente, do síndico conseguir trabalhar melhor, do síndico conseguir ter uma gestão muito mais profissional.
Bacana. Só um complemento isso que o Sérgio acabou de falar, que eu achei extremamente importante, é quando você sai um pouco desse papel operacional, vamos dizer assim, você passa a ouvir mais as pessoas, seja moradores, seja funcionários do condomínio, você já percebeu quantidade de conhecimento que pode ser gerado através dessa interação das pessoas, que o síndico pode se beneficiar e todo o condomínio? Olha que coisa interessante que você pode tirar proveito dessas relações, né? Porque as relações humanas geram conhecimento em dobro. Sim. Eu acho isso fantástico, só legal. Pegando um pouco até o gancho nisso aí, a gente sabe que os síndicos têm muitos desafios, né? E esse é um dos porquês do projeto Síndico Mais Gestão, igual o Sérgio explicou. Então, o propósito é auxiliá-los nesses desafios, né? Tanto na gestão quanto em levar o condomínio, né? Em levar a harmonia para o condomínio, principalmente, gestão e eficiência. E como que a gente vai... Vocês sabem me dizer, assim, os principais desafios, na visão de vocês, que os síndicos hoje enfrentam, seja na área da administração, seja numa área financeira, seja na área de pessoas? O que vocês acham que o Síndico Mais Gestão pode auxiliar na prática mesmo, né? Como para os síndicos profissionais, para as pessoas que estão chegando em gestão de propriedades? Eu, particularmente, trabalhando hoje com centenas de síndicos profissionais, eu percebo que hoje nós temos diversas formações de síndicos distintos, né? A gente tem advogados, a gente tem administradores, a gente tem, enfim... o que você imaginar, hoje pessoas sem formação, inclusive, que vieram recentemente como síndico profissional, e aconteceu nos últimos anos uma grande demanda por síndico, né? Essa profissão tá começando a ficar em alta, e essa grande demanda trouxe também muitos síndicos por necessidade, não só por oportunidade. As pessoas não se prepararam para isso de forma geral. Grande parte do mercado, tá? Obviamente a gente tem pessoas que estão super preparadas para isso, e grande parte do mercado não se prepararam para isso. Então, começaram a trabalhar como síndico, pegou um condomínio, pegou dois, e assim vai, e vão levando adiante. A gente consegue perceber muito isso na operação do dia a dia, principalmente dentro dos condomínios que a gente atende, essa característica do segmento de síndico profissional. E isso demanda uma gestão muito maior de conhecimento, né? Não há problema algum no síndico profissional ser um advogado. Não tem problema algum com isso. É importante até ele entender das leis, mas ele também tem que saber de gestão de pessoas. Ele também tem que saber fazer um planejamento, ele também tem que saber ter uma comunicação eficiente, e vice-versa com relação ao administrador, com relação ao engenheiro. Ele também vai ter que saber as leis que o advogado sabe, ele vai ter que saber a gestão. E então é importante que as pessoas se preparem, né, se capacitem de forma geral para entender o que realmente importa para o síndico profissional, né? O que realmente importa ali no trabalho dele, no cerne do trabalho dele. Né? Se for um advogado, não é só questão legal das leis, do que pode e o que não pode, né? Tem N coisas envolvidas, tem todo um planejamento financeiro, estratégico para ser feito. Se for um administrador, ele tem que também, né, volta a falar, entender um pouquinho das leis, porque ele tem que saber o que pode e o que não pode fazer. Então, acho que o grande cerne é esse, é a capacitação mesmo das pessoas para conseguir atender na totalidade os empreendimentos, que, volto a falar, estão cada vez mais sofisticados e exigindo cada vez mais dos síndicos profissionais e dos players aí que atuam dentro do mercado. Eu acho, só fazendo aqui um complemento, eu acho que um grande desafio, né, dentro do que o Sérgio colocou, é você entender essa realidade condominial, certo? Eu acho que as pessoas se jogam assim dentro de um condomínio sem ter a menor noção do que aquilo significa. E por outro lado também a gente tem um problema que está relacionado com o que o Sérgio falou, que é essa falta de preparação. Você observa que, de uma maneira geral, você tem escolas de negócios que ajudam a formar os executivos para melhorar a performance das empresas. Você não tem isso na área condominial, né? Por exemplo, qual é um curso ou um local em que o síndico possa ir, né, trocar experiências, né, se aperfeiçoar e voltar para o seu ambiente
e vivenciar as experiências e trazer de volta isso. Então, falta esse espaço, eu diria assim, de troca de conhecimentos e experiência. Mas aí tem outro dado importante. Não é só trocar a experiência. Tem esse conhecimento que é gerado por isso, ele tem que ser escrito. Ele tem que ser sistematizado para que as pessoas possam ir aperfeiçoando, vamos dizer assim, esse conteúdo, tá certo? Quer dizer, isso passa a ser um referencial. Então, nós demandamos isso. Eu acho que o síndico mais gestão, ele pode cumprir esse propósito, né, à medida que ele for, vamos dizer assim, for crescendo, for se desenvolvendo, né, entendendo essas demandas e procurando supri-las sempre com o quê? Com a palavrinha que a gente usa constantemente. O conhecimento faz a diferença. Então é isso que a gente está buscando, a gestão pelo conhecimento. Então a gente pode dizer que um dos objetivos do projeto Síndico Mais Gestão é profissionalizar esse mercado. Com certeza. Sem dúvida alguma. Profissionalizar, assim, no sentido de melhorar, não é, a gestão. Porque lembre-se que eu falei anteriormente, quando a gente fala melhorar a gestão, eu gerar valor percebido, tá certo? E a gente vai mostrar, os síndicos que estão nos ouvindo, nos vendo, a gente vai ensinar como calcular os retornos de investimento. Isso é importante até para ele apresentar, né? Que às vezes as pessoas falam, valorizou, mas como? Como é que a gente trabalha isso? Quais são as ferramentas que eu uso para fazer essas aferições? Eu acho que nesse espaço que a gente está propondo aqui, o síndico vai ter acesso, né, a esses conhecimentos, vai poder praticar, tirar dúvidas. Eu acho que vai ser algo bem legal. Uma coisa é o síndico falar que valoriza o seu empreendimento, né? Outra coisa é ele falar que valoriza em 10%, em 15%, em 20% na questão imobiliária. E outra coisa também é ele ter esse respaldo, esse feedback de quem trabalha junto com ele. E por falar em quem trabalha junto com o síndico, uma questão fundamental para a gestão são pessoas e parcerias. Como vocês entendem a necessidade e a importância das parcerias para o síndico profissional? O Sérgio pode falar um pouquinho. No mercado atual tem uma frase que é clichê, né? Que ninguém cresce sozinho, né? Que todo mundo precisa do outro para crescer e isso faz muito sentido para mim e principalmente para um síndico, né? O que a gente vive hoje? Um síndico que fica abarrotado de funções e que não consegue se desenvolver ou não consegue desenvolver o seu negócio, especificamente falando. Porque ele tem que fazer tudo. Tem que fazer a manutenção, ele tem que fazer a denotação orçamentária, enfim. Ele tem N coisas para fazer e não consegue fazer tudo, então ele se limita ali a pegar 5, 7, 8, 10 condomínios e fica limitado a isso. Pensando com a cabeça do síndico, né, o que a gente vive diariamente, as parcerias são estratégicas para que ele consiga se desenvolver. E estratégicas no sentido da operação do dia a dia, para os fazeres, para a harmonia do condomínio, para relacionamento. Hoje a gente tem tecnologias envolvidas que ajudam o trabalho dele. A gente tem empresas que são específicas relacionadas para condomínio. Então hoje a gente, com a demanda do mercado que tem apresentado, a gente tem muitas empresas voltadas pro condomínio de forma geral, né, que trabalham especificamente para condomínio, o que antigamente não tinha tanto, né, Albélio? Antigamente as empresas também prestavam serviço para condomínio, mas era alguma coisa assim, menos profissionalizadas. Hoje a gente tem muitas empresas específicas mesmo para condomínio, softwares, aplicativos, enfim. Tudo isso é importante pro síndico se desenvolver. Toda essa estrutura que envolve, que o síndico consiga montar dentro da gestão dele, vai conseguir fazer com que ele tenha mais escala dentro do trabalho, vai conseguir fazer com que ele tenha mais gestão dentro da propriedade dele, né? Eu acho que esse que é o principal ponto, e que ele consiga fazer um trabalho mais harmônico, um trabalho menos doloroso. Hoje eu sinto que às vezes é pesado pro síndico ali, né? O dia a dia começa muito cedo, acaba muito tarde, tem assembleia à noite, então ele não para. E as parcerias, do meu ponto de vista, ela vem muito com o intuito de fazer com que o trabalho do síndico seja muito mais leve, mais profissional.
a importância disso, né? Uhum. Não, eu acho essencial. Só que aí é uma coisa interessante, né, Sérgio? Porque isso é um processo, eu vou dizer assim, evolutivo do processo. Porque até então, por exemplo, ninguém trabalhava, não era comum, né, você pensar em parceria. Você achava que a organização desenvolvia tudo, né? É tanto que esse é um conceito que tem um nome bacana, né, de stakeholders, né, dos envolvidos. Isso é um conceito, vamos dizer assim, relativamente recente, né, que a gente tem dos anos 90, vamos dizer assim, para cá. Né? Agora, tem uma coisa que é fundamental aí, que é a relação de confiança na parceria. Ou seja, é você confiar nos parceiros, porque os parceiros também têm que se preocupar no desenvolvimento e a preocupação com o condomínio, né? E aí você observa, né, numa relação, por exemplo, você tem um SLA, por exemplo, que a gente vai falar depois, ela serve exatamente para isso. Não é? Quer dizer, como que você melhora o serviço, como que eu me comprometo com o serviço do meu parceiro. Eu acho que quando vocês têm uma estratégia muito clara de parceria, que não é só, parceria não é um contrato assinado, não é isso. E muita gente acha que é. Ela vai muito além disso, né? É como a gente se planeja, né, o condomínio junto com os meus parceiros. E outra coisa importante dessa relação de confiança é você dar autonomia para os parceiros tomarem decisão dentro do seu condomínio. Olha que é mais desafiador ainda dentro desse processo. Então veja que é um amadurecimento, né, que a gente está, que o mercado está experimentando, né, ainda não chegou assim no seu auge, mas há um trabalho que a gente está fazendo e vamos fazer e vamos ajudar os síndicos a como gerir melhor essas parcerias. Bacana. Esse é o tema até da próxima pergunta que eu quero fazer para vocês. Como, então, na prática, a gente está apresentando um pouco aqui do projeto, falamos um pouco do propósito, falamos um pouco até de alguns comos aí, né, que o projeto vai vir para ajudar os síndicos, mas como o síndico mais gestão vai ajudar os gestores de propriedades, ou síndicos profissionais. O projeto vai trabalhar ensinando, vai trabalhar com cursos, com ferramentas, com conteúdos, com reuniões, com palestras, como que vocês imaginam que o projeto vai alcançar as pessoas e vai fornecer as ferramentas e a inovação que as pessoas precisam? Olha, eu diria tudo isso, né? Que ótimo! Mas é claro que isso tem, assim, umas etapas, né, a serem cumpridas, né? Porque tudo isso que você falou faz parte do escopo aqui do síndico mais gestão, né? Mas eu te diria, assim, que a gente tem que atacar isso por partes. Eu acho que uma das primeiras coisas que nós já estamos fazendo são esses podcasts que a gente está lançando, né? Quer dizer, aí quem vai nos assistir já está percebendo qual que é o propósito desse grupo que está aqui, né, com toda a sua trajetória de vida e profissional. Então esse eu acho que é um ponto. O segundo ponto importante é a gente fazer os cursos, eles são importantes, mas não fazer o curso só por fazer. Mas você pode ter encontros, né, sejam virtuais ou presenciais, para a troca de experiência. Porque geralmente a gente tem a ideia de curso como sendo lá, eu entro na plataforma, assisto a aula e emito o meu certificado. Não, não é isso. Mas se você tem acesso a conteúdo e eu tenho a oportunidade de compartilhar esse conteúdo através do meu aprendizado, aí eu estou gerando conhecimento. E se eu experimento isso e troco experiência com outros colegas, seja online ou presencial, eu também estou construindo mais conhecimento. E conhecimento aplicado. Olha que coisa interessante, porque no Brasil a gente tem às vezes uma ideia errônea de que conhecimento é ler livro. Ele é importante. Mas quando eu consigo aplicar e aferir esses resultados, melhor ainda. Eu sistematizo aquilo. Eu sei que aquilo pode ser replicado, tá certo? Então eu acho que isso tudo, vamos dizer assim, são degraus, né, que a gente vai construindo para atingir todas essas coisas que você colocou aqui. E só complementando, né, Albélio e Bruno, o conhecimento adquirido, ele gera valor na ponta, né? Ele gera valor para a sociedade. Então, o grande propósito é também gerar valor para o síndico para que ele
possa gerar valor para a carreira dele, para o trabalho dele, enfim, para a sociedade de forma geral. Então, realmente é uma mistura disso tudo que o Albério falou, né, com o intuito final ali da gente gerar o conhecimento e, consequentemente, a geração de valor para o mercado de forma geral. Muito legal. Fechando aqui, que esses assuntos são empolgantes, né? Você vê quantas coisas, por exemplo, seja evento, seja seminário, seja curso, né? Muita gente participa. Mas quem sistematiza isso? Como é que você troca esse conhecimento? Isoladamente? Não, a gente acabou de falar aqui. Isoladamente você não gera nada, entende? Então você, no fundo, você tem que criar o quê? Um ecossistema onde todo mundo esteja participando e contribuindo de alguma forma. Aí sim, você consegue ter resultados eficientes para melhorar o ambiente condominial. Interessante, que esse é o intuito do condomínio, que é uma coisa, que é uma comunidade, né? Muitos síndicos têm aquela visão de que ele é o síndico e ele resolve tudo, né? Ou, não, ali você tem dezenas, centenas de dispensantes que podem ajudar nessa administração. E pensando nisso, como que o síndico vai conseguir agregar esse valor, né, esse conhecimento, pensando um pouco na questão que vocês colocaram, né, do conhecimento para os síndicos, né, de toda essa gestão, dessa lacuna que falta. O síndico mais gestão, ele vai vir com um foco no conhecimento mais naquela etapa ali do síndico mesmo, do síndico de condomínio, ou não? A gente pretende abrir um pouco mais o leque, a cabeça ali do síndico em relação a como ele enxerga o condomínio, a como os próprios condôminos se enxergam dentro do condomínio. Como que vocês entendem que o síndico vai ter essa visão do que é um condomínio a partir do projeto do Síndico Mais Gestão? Qual que é a visão transformadora que vocês entendem que eles terão a partir desse conhecimento que a gente vai trazer e também que vamos compartilhar com eles, né? Que eles compartilharão conosco. Uhum. O projeto ele tem que ser mais abrangente, né? Ele não pode ficar limitado só ao síndico, até porque o síndico é uma parte do processo. Exato. O síndico não é todo o processo. Então ele tem que começar desde a concepção ali da construtora, do mercado como um todo, do entendimento do mercado. Então é um projeto que vai trabalhar todo o mercado, né, que vai trazer informações, e eu acho que o síndico ele é o grande beneficiado disso tudo, porque ele é a pessoa que vai absorver mais informações nesse processo inteiro, mas a gente não pode excluir também as construtoras que fazem os empreendimentos, os gestores condominiais, né, que são pessoas que trabalham dentro dos condomínios também, que não são síndicos profissionais, mas que trabalham dentro dos condomínios, as terceirizadas que prestam serviço, que estão atuando no mercado, que precisam entender também qual que é a nova demanda de serviços para as terceirizadas. Enfim, eu acho que é todo o mercado que circula ali dentro do condomínio, toda a vida que circula dentro do condomínio vai ser beneficiado com o projeto. E isso vai trazer muita informação, sabe? A gente fazer uma comunicação efetiva ali com todo esse ecossistema de serviços que vai gerar mais conhecimento e valor para o síndico profissional de forma geral, né? Dito que esse é o grande mercado que a gente quer trabalhar, esse é o grande trunfo ali desse projeto, né? É trazer um pouquinho de cada coisa, mas que no final tudo gera um conhecimento e esse conhecimento faz a diferença. O Síndico Mais Gestão vai além das brigas de condomínio e sujeira de pet na área comum, isso não é isso? Não vai ser nem pauta, eu acho, né, Alberto? Isso não é nem pauta, mas nós estamos um pouco além Mas disso. Tem uma coisa que o Bruno colocou na pergunta dele, que eu gravei aqui, como que o síndico fará isso? Né, com todo esse conhecimento que a gente está colocando aqui. Eu me lembro, quando eu tinha 25 anos, eu fui substituir o professor Mário de Oliveira, que já tinha 85 anos, que era uma lenda da matemática aqui, né? Eu substituí ele no departamento de matemática da Escola de Engenharia Kennedy. E ele me falou uma seguinte frase, que a matéria que eu fui dar aula chama-se álgebra linear, que é uma das matérias mais abstratas da matemática. Aí ele falou assim para mim: torne o conhecimento útil para as pessoas. A partir de então,
tanto no ensino da matemática como na área de gestão, quando eu terminava a aula, sempre um aluno chegava para mim e falava assim: professor, isso que você falou foi útil e eu consigo aplicar. Observe que tudo que o síndico vai aprendendo, ele vai transformando em algo que beneficia aquela comunidade. Olha que coisa interessante, que a gente está falando aqui desde o planejamento, da gestão financeira, da questão da manutenção, né? Que aquilo vai criando um espaço de convivência a partir da aplicação do conhecimento dele. Como é que organiza as finanças do condomínio? Né? E que as pessoas percebam que aquilo está sendo utilizado de uma forma que traz benefício para elas. Ou seja, eu estou transformando o conhecimento em algo útil. Percebe? Eu acho que isso é essencial dentro desse projeto que a gente está falando aqui. É tornar útil para as pessoas. É só um complemento. Isso é muito importante para não ficar somente no campo das ideias, né? No campo da prática. Da prática. Né? Agora é óbvio que como o Sérgio falou, isso aqui é abrangente, porque a gente está olhando o mercado imobiliário como um todo, que é um mercado dinâmico, ele é um mercado complexo, ele tem as suas complexidades. Hoje você tem empreendimentos que são bairros inteiros, né? Que mora lá 2.000 pessoas, né? Você tem condomínios clube, né? Agora você está tendo aqueles condomínios que são compartilhados, que você compra o direito de uso de 1 ano. A quantidade de serviços que são oferecidos. Então, tudo isso, Bruno, são desafios para a nova gestão, devido a essa dinâmica desse mercado. Então, o síndico ele tem que estar preparado para esse contexto. Certo. Né? A gente pode dizer que o síndico é um CEO de um condomínio? Sem dúvida alguma, né? Ele é o chefe executivo do condomínio, né? Essa né? Mas assim como um CEO de uma organização, ele não trabalha sozinho, nem deve trabalhar sozinho, porque tocar uma organização apenas com o CEO, né? O CEO é só quem traça as estratégias, né? E gera a cultura daquele local, entende a cultura para poder fazer os próximos passos dos próximos anos ali e manter aquele organismo vivo e saudável. Então, essa é a função do CEO numa organização e deve ser também a função de um síndico no condomínio. Uma das, né? Interessante. O CEO é justamente essa pessoa que tem essa visão geral de todas as áreas envolvidas, né? Dos stakeholders, igual você mencionou, mas ele conta com um time de especialistas em cada etapa do processo. Sim, Bruno. Aí eu vou traduzir o que o Sérgio falou aí, é o seguinte, é saber delegar. Sim. Percebe? Isso, se eu não sei delegar, né, fazer com que as pessoas tomem decisões por ela mesma, aí a coisa complica. É verdade. E é legal. E é porque saber delegar também, o que o Albelo já falou, e vamos tratar muito isso aqui, né? Sabe delegar com contrato, com indicadores com as empresas prestadoras, com SLA de atendimento, enfim, tem várias formas disso acontecer e que cria uma relação que você pode deixar com que o outro tome as decisões dentro de um contexto que já está pré-estabelecido entre o síndico e a empresa prestadora, ou o síndico e o gestor que está lá na ponta do condomínio, enfim. Existem ferramentas para isso, eu acho que a gente vai trazer muito isso aqui para fazer com que o síndico consiga desenvolver seu trabalho. Muito bem, você falou das ferramentas, a gente pode entender que as ferramentas são inovações para os síndicos, né? E eu acho que ficou bem claro o propósito de profissionalização, a crescer, não só crescer, mas crescer de forma tentável, de forma coerente, e que ajude a sociedade de uma maneira geral a evoluir. E bacana, pessoal, vamos chegando no final do primeiro episódio do podcast Síndico Mais Gestão. Traremos novos episódios toda semana. Tá? Fica com a gente, se inscreve aí no canal, dá um like aí pra gente, compartilha, comenta. Albélio gosta bastante de responder comentários, Sérgio também. E como o Albélio bem colocou, a gente só cresce com conhecimento global, né? De todos. Albélio, quer fazer alguma consideração final? Não, só realmente agradecer, né, a todos que estão nos assistindo. Continue com a gente, né, nós estamos aqui à disposição, né, para colaborar, para ajudar, para que possamos construir um ambiente condominial profissional, não é, e que os empreendimentos sejam cada vez mais valorizados e bem geridos. Bacana. Sérgio? Quero agradecer também pela participação no projeto. Eu brinco, né, que
só sei fazer isso, né? Eu fiz isso a vida inteira, trabalhar com condomínios, trabalhar com síndicos, trabalhar com pessoas. Então eu me sinto muito confortável estar sentando nessa cadeira aqui ao lado de pessoas que eu já trabalhei, que eu conheço o trabalho. Então é importante para a gente poder ter um alinhamento, para poder passar o máximo de conhecimento para as pessoas, tá? Um grande abraço, obrigado, até a próxima. Bacana. Valeu, pessoal. Até mais.